Querido, se eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração, eu vejo que uma das coisas boas da vida cristã é que nós não temos todas as respostas. Isso é maravilhoso. O dia que eu descobri isso, entrou no meu coração assim uma paz, um sossego. Porque quando você acha que tem que ter todas as respostas, você fica estressado atrás das respostas. Quando você sabe que você não tem todas as respostas, você diz, ok, Deus, obrigado. Né? Você descansa. Por exemplo, porque a Bíblia diz que se pedirmos algo a Deus, Ele nos dá. E a gente pede e Ele não dá. Já aconteceu isso com você alguma vez ou não? Então eu quero conversar um pouquinho. Agora que eu consegui cativar sua atenção, eu quero conversar com você sobre como pedir e obter. Eu quero usar João 15, 16, 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi com o propósito para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Antes de responder à pergunta ou colocar alguns pensamentos sobre como obter respostas das nossas orações, dos nossos pedidos, eu quero colocar uma base para nós pensarmos um pouquinho antes. Eu quero falar sobre a diferença entre os dois reinos. Primeiro ponto, primeira parte da mensagem, a diferença entre os dois reinos. Nesse texto nós temos um dos maiores tesouros revelados sobre como alcançar grandes conquistas em todas as áreas da nossa vida. O texto diz que nós devemos pedir ao nosso Pai Celestial. Eu tenho uma definição sobre pedir a Deus, que é a seguinte: pedir é reconhecer os recursos ilimitados de Deus para realizar aqui na terra o que o próprio Deus gostaria de realizar. O que é pedir a Deus? Pedir a Deus é acionar, recorrer aos recursos ilimitados de Deus para que eu e você possamos realizar aqui na terra aquilo que o próprio Deus gostaria de realizar. Deus ama através de nós. Deus cura através de nós. Deus socorre através de nós. E eu e você precisamos aprender a pedir a Deus dos recursos de Deus para realizarmos aqui aquilo que Ele, Deus, quer realizar. Deus age aqui na terra através dos seus filhos. Deus conquista aqui na terra através dos seus filhos. Deus abençoa aqui na terra através dos seus filhos. Deus vence aqui na terra através dos seus filhos. Os filhos de Deus vencem aqui na terra quando aprendem a pedir a Ele, ao Pai Celestial. Quando nós aprendemos a pedir como pedir, aí então nós começamos a colecionar vitórias aqui na terra. Vamos pensar primeiro. Deus teve a iniciativa de criar o homem. E Deus colocou o homem para governar sobre tudo aquilo que Ele, Deus, havia criado. Peixes, aves, animais domésticos, animais selvagens, todos. Deus diz, eu quero que você, homem, governe sobre tudo o que eu criei. Agora, é interessante que Deus coloca no homem um valor que somente existe no ser humano. Deus colocou dentro de nós algo que pertence somente a nós, chamado livre-arbítrio, livre escolha. Só o ser humano tem. Um elefante, um leão, por mais forte que ele seja, ele não pode escolher. Ele tem a sua intuição, mas ele não consegue escolher. Agora, nós, seres humanos, conseguimos escolher. A possibilidade de escolher livremente pertence a nós, seres humanos. Escolher ou não aquilo que é oferecido a nós é uma qualidade, é um valor nosso. Isso significa que eu e você somos hoje exatamente o resultado das nossas escolhas ontem.
Aleluia. Isso significa que eu não posso culpar nem A, nem B, nem C, nem ninguém, porque a escolha é minha, sou eu quem decido, sou eu que escolho quando me fazem propostas, porque Deus nos deu essa habilidade de escolher. Nem o próprio Deus, nem ninguém obriga o ser humano a escolher aquilo que ele não quer escolher. Sabemos que existe o poder do bem e o poder do mal. O mal, ele sempre, ouça isso por gentileza, o mal, ele sempre trabalha com a mentira. O bem sempre trabalha com a verdade. Sempre. O mal, ele oferece ao homem aquilo que produz escravidão, destruição. O bem, que trabalha com a verdade, oferece ao homem aquilo que produz libertação, satisfação. Quando eu escolho o bem, isso me leva à libertação, satisfação, alegria. Quando eu escolho o mal, isso me leva à tristeza, à angústia, a pesar. Agora, usando a liberdade da escolha, a humanidade tem decidido por si mesma. E o que todos precisam saber é que a escolha é que determina como vamos viver a nossa vida. E a humanidade tem feito as suas escolhas. Deus criou o homem e deu a liberdade a ele, como eu acabei de dizer. Nós sabemos que Adão, o primeiro homem, escolheu viver longe de Deus. Ele decidiu se afastar de Deus. E nós, seres humanos, como descendentes de Adão, nascemos debaixo da escolha que ele fez. Cada um de nós nascemos longe de Deus. Pio, mas o meu avô era evangélico, meu pai era evangélico, eu nasci no lar evangélico, mas você nasceu longe de Deus. Cada ser humano, ao nascer, ele nasce longe de Deus, porque Adão escolheu viver longe de Deus, e nós, como descendência de Adão, nascemos longe de Deus. Por exemplo, imagina se os seus pais, quando a sua mãe estava grávida de você, se os seus pais tivessem decidido mudar para um outro país, você teria nascido naquele país. Se os seus pais escolhessem morar no Uruguai, você teria nascido no Uruguai. Se eles escolhessem mudar para o Canadá, você teria nascido no Canadá. Por quê? Porque eles escolheram e você é fruto da escolha dos seus pais. Adão e Eva escolheram afastarem-se de Deus e nós somos frutos desta escolha. Assim também, lá no Jardim do Éden, quando Adão disse, eu não quero mais obedecer e servir a Deus, eu e você nascemos debaixo desta marca, desta sina, longe de Deus. Agora, ouça isso. O sofrimento da humanidade não tem nada a ver com Deus. Alguém já perguntou para você, mas você diz que é evangélico, você diz que é cristão, e como é que você me explica uma criança com câncer? Uma mãe sofrendo, vendo o filho nas drogas. Como é que você explica as guerras entre as nações, os conflitos, pessoas padecendo, sofrendo? Cadê Deus? Por que Deus não faz nada? Alguém já perguntou isso para você alguma vez? Deus não tem nada a ver com isso. Isso foi a escolha que Adão e Eva fizeram. Viverem longe de Deus. É consequência da escolha dos nossos pais lá no Éden. E a humanidade então nasce afastada de Deus, longe de Deus. Agora, a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, Deus é rico em amor. E Ele realiza um plano onde cada pessoa pode usar o seu livre-arbítrio e escolher voltar para Deus ou permanecer longe de Deus. Lembra que eu disse que Deus deu a mim e a você um tesouro, uma joia preciosa chamada livre-arbítrio, livre escolha? Nascemos afastados de Deus, mas podemos escolher permanecer afastados de Deus ou buscarmos a comunhão, a presença, a intimidade com Deus. Por isso, graças a Deus por Jesus Cristo, seu Filho unigênito.
que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, cheio de poder. Jesus Cristo veio como sendo o último Adão. E agora você escolhe ser descendência do primeiro Adão ou do último Adão. Jesus Cristo, ele vem como o último Adão. Por isso, queridos, cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é uma porta que Deus abriu no Filho dele chamado Jesus Cristo, para você optar, para você escolher ser descendência de Cristo ou permanecer sendo descendência de Adão. Isso é cristianismo. Vocês estão aqui ainda? Amém? Agora, essa é uma escolha vital, determinante. É através dessa escolha que decidimos que tipo de pessoa nós queremos ser. Essa escolha determina qual é a natureza que teremos. A natureza do primeiro Adão ou a natureza do último Adão. Aleluia. Nós temos que escolher. Vamos dar uma olhadinha, por gentileza. 1 Coríntios 15, um texto clássico que nos faz entender melhor isso. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, uma alma vivente. O último Adão, que é Cristo Jesus, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, não foi Jesus que veio antes, mas o natural, o Adão que foi feito do pó. Depois é que veio o espiritual, depois é que veio Jesus. Olha o próximo versículo. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Uau! Uau! Queridos, olha que coisa tremenda a Bíblia está nos ensinando. Olha que mistério que a Bíblia nos revela. Nós podemos usar da nossa vontade de escolha e optar. Eu quero permanecer sendo vinculado, descendência do primeiro Adão, terreno, pó da terra. Ou eu quero escolher Cristo Jesus. Eu quero ser um homem espiritual. Eu quero descender do homem do alto. Queridos, este é o papel da igreja. A igreja está aqui simplesmente para isso, para dizer para as pessoas: olha, você precisa fazer uma escolha na sua vida, permanecer descendente do primeiro Adão ou escolher ser descendência do último Adão, que é Jesus. Faça a sua opção, faça a sua escolha. Aquela pessoa que, onde você abastece o seu carro, aquele frentista, fale isso para ele. Aquela moça que atende você dando risada naquela panificadora, fale isso para ela. A síndica lá do seu prédio, que você não vai muito com a cara dela, fala disso para ela. A sua sogra, fala disso para ela. Queridos, esse é o nosso papel, dizer às pessoas que essa verdade está estabelecida e que nós precisamos fazer uma escolha. Meu Deus! Aqui, a Bíblia nos revela, então, a existência de dois reinos. Por gentileza, diga comigo assim: dois reinos. Mais uma vez, dois reinos. O reino do primeiro Adão, nas trevas, afastado de Deus, e o reino do último Adão, luz, íntimo, linkado com Deus. Um reino de trevas inaugurado pelo primeiro homem, pelo primeiro Adão. Um reino de luz inaugurado pelo último Adão. Como eu disse, todos nós nascemos naturalmente no primeiro reino, no reino de trevas, longe de Deus. Mas não necessitamos viver sempre nas trevas. Usando o livre-arbítrio, podemos escolher receber o perdão de Deus em Cristo Jesus. E aí então, Deus, a Bíblia diz que Ele nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Mas veja bem, vamos aprender aqui uma grande verdade. João 15,16 diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Diga comigo assim: eu sou um escolhido de Deus.
Agora, com toda a fé, com toda a certeza, com toda a alegria, diga assim: eu sou um escolhido de Deus. Aleluia, aleluia. Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Mas Pio, se Ele me escolheu, então existe alguma pessoa que Ele não escolheu? Para responder essa pergunta, são 3 anos numa faculdade de teologia. Mas existe algo mais simples de responder essa pergunta. Dê uma olhadinha, por gentileza, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, deu Jesus, o último Adão, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a... Para quem? Para que todo o que nele crê. Olha o versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo, fosse salvo por meio dele. Olha o 18. Quem nele crê em Cristo, no último Adão, não é condenado. Mas quem não crê, permanece condenado, já está condenado, porque já é descendência do primeiro Adão, por não crer no nome do Filho unigênito do Pai. A Bíblia diz que Deus escolheu amar a quantas pessoas? Quantas? Todas. Deus amou o mundo inteiro. O mundo todo foi escolhido por Deus. Todos somos escolhidos por Deus para descendermos do último Adão, que é Cristo. Mas cada ser humano necessita escolher, aceitar ser escolhido. Ouça isso. O que cada ser humano necessita fazer é escolher aceitar o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, mas se eu rejeito, se eu não escolho aceitar o amor, receber o amor, eu permaneço longe de Deus. Mas se eu escolho aceitar o amor de Deus, eu sou vinculado, eu sou ligado, eu sou feito descendência do último Adão, que é Cristo Jesus. Está claro? O texto diz, versículo 18: quem nele crê não é condenado. Mas quem não crer em Jesus, permanece na condenação, já está condenado. Deus amou o mundo todo. Quantos não serão condenados? Quantos? Quantos que não serão condenados? Aqueles que creem em Jesus. Os que não creem em Jesus, já estão condenados. Qual é o objetivo de Deus ter escolhido a mim e a você? Ele escolheu o mundo todo, graças a Deus, porque alguém um dia falou disso para mim, e eu escolhi aceitar o amor de Deus. Graças a Deus, um dia alguém falou para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu avô. E aí nós escolhemos aceitar o amor de Deus, saímos da condenação, entramos para a vida eterna. Agora, Ele ama a todos, Ele escolheu a todos, somente agora aqueles que escolhem ser escolhidos tornam-se filhos dele. Qual o objetivo então de Deus ter nos escolhido? João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Uma outra versão diz, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Agora nós estamos entrando no tema. Todos nós nascemos debaixo do primeiro Adão. Deus amou o mundo todo. Os meus olhos foram abertos e eu escolhi então receber o amor de Deus em Cristo. Fui transportado para o reino de Cristo. Para quê? Para que agora eu possa pedir tudo o que eu quiser. Vocês me ouviram? Agora nós podemos pedir tudo, a fim de que, com o propósito de que, tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Diga comigo assim, por gentileza. Eu fui escolhido a fim de que tudo o que eu pedir, o meu Pai Celestial me conceda.
eu fui escolhido para ser frutífero. E por isso, tudo que eu peço ao Pai Celestial, Ele me dá. Aleluia. Aleluia. Agora, nós pedimos tudo por causa de Jesus. Pelos méritos de Jesus. O texto não diz tudo quanto pagardes ao vosso Pai Celestial. Diz pagar? Diz pedir. Pedir. No reino do primeiro Adão, tudo que o homem consegue, ele consegue pagando. Você sai da sua casa, tudo que você intentar, você tem que pagar, não é verdade? Você ligou o teu carro, você está pagando a gasolina. Se você vai de ônibus, tem que pagar o ônibus. Vai de bicicleta, vai ter que pagar o pneu da bicicleta que está gastando. Vai almoçar no restaurante, você vai pagar. No reino do primeiro Adão, no reino material, tudo que nós intentarmos acessar tem que ser pago. Ao entrarmos no reino do último Adão, que é Cristo Jesus, nós achamos que tudo o que pedirmos a Deus Pai também deve ser pago. Pedir de graça, sim, Ele vai me dar? Eu não acredito não. Eu acho que a gente tem que pagar de alguma forma. Por essa razão, nós necessitamos compreender que fruto aqui não é pagar a Deus. Fruto aqui é gratidão. Muitos filhos de Deus têm oferecido a Deus jejum como moeda de troca, oração como moeda de troca, trabalho voluntário na igreja como moeda de troca. E aí, eu jejuo 3 dias, sou um apacentador, e aí me acontece alguma coisa negativa, ruim, mas por que Deus? E por que nós ficamos assim? Por que Deus? Porque eu acho que eu tenho créditos diante de Deus. Então no reino de Deus, não é aquilo que eu pagar para Deus, mas aquilo que eu pedir para Deus. Mas como eu e você nascemos no reino das trevas, a nossa mentalidade, a nossa cultura é do reino das trevas. Quando fomos transformados para o reino de Deus, transportados para o reino de Deus, nós ainda temos na nossa memória condutas, comportamentos e jeitinhos das trevas aqui no reino da luz. Os dois reinos funcionam com princípios diferentes, com leis diferentes. Aqui no reino do primeiro Adão, você consegue as coisas por mérito. Aqui no reino do último Adão, você consegue as coisas pela graça. Aqui é pelo que você faz. Aqui é pelo que Jesus fez. Esses tempos atrás eu conversei com vocês sobre o que significa ser mais que vencedor, lembra? O que significa ser mais? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aí eu vi uma mensagem de um pastor, e aquilo mexeu muito comigo, e eu já reproduzi aqui para vocês. O que significa ser mais que vencedor? Imagina um pugilista, um lutador de boxe. Ele treina e vai para uma competição importante para disputar aí o título mundial. A esposa não gosta de acompanhá-lo até o ginásio, ela fica muito nervosa, ela fica em casa, né? E ela não gosta de ver ali o marido lutar no ringue. E ele vai para lá. E ele começa então, o primeiro round, começa a luta. E se defende, e bate, e recebe um soco aqui, um soco ali, e tal, e vai para o segundo round. E de repente,
O adversário dele acerta lá um direto, ele cai, e aquele esforço, ele quer se levantar, o juiz começa a contar, e ele com muita disposição, com muita adrenalina, fica em pé de novo. Vai para o terceiro round, e ele vai se defendendo, vai batendo, vai se defendendo, e de repente ele acerta um direto no queixo do adversário, e o adversário vai para o chão, e não consegue levantar. E aí então levanta os braços dele, porque ele nem consegue levantar sozinho, coloca o cinturão dele e diz: você é o campeão. Ele sai dali, vai lá, recebe uma massagem, alguns tratamentos, alguns socorros, e ele vai para casa. Chega em casa, a esposa diz: e daí? O que foi? Aí ele mostra o cinturão e diz: eu sou campeão, eu conquistei. A esposa fica feliz e diz: quanto que você ganhou por essa luta? Eu ganhei $50 milhões. Cadê o cheque? Está aqui. Ela pega o cheque. Ele é um vencedor, ela mais que vencedora. Ela mais que vencedora, porque ela alcançou, ela conquistou sem ter que lutar. Mas aí significa que aqui no reino da luz, quem sofreu os cravos nas mãos foi Jesus, a coroa de espinho foi Jesus, os açoites foi Jesus, as dores foi Jesus, as agruras foi Jesus. Ele é vencedor e eu sou mais que vencedor, porque Ele me deu isso. Aleluia! Por isso que nós somos mais que vencedores, porque nós não lutamos e recebemos as medalhas no peito. Recebemos os troféus daquilo que Ele fez. E isto é o reino da luz. Graças a Deus, aleluia. Agora, ainda nós não temos tudo, porque nós não sabemos como operar no reino da luz. E aí vem o segundo ponto e o último: por que não recebemos tudo? A pergunta mais importante antes de você fazer qualquer pedido a Deus é: o que é que eu mais quero? Antes de você fazer qualquer pedido para Deus, qualquer pedido, você precisa responder essa pergunta: o que é que eu mais quero? Imaginemos assim: você só tem direito a um pedido. E o pedido não pode ser assim: Deus, eu quero fazer 3 pedidos. Esse é o meu pedido. Não. Você só tem direito a um pedido. O que eu mais quero? O que de fato, para mim, é o essencial, o mais relevante, o mais importante. Agora que você já está no reino da luz, o que é mais importante para você? Esse é o primeiro passo. Defina isso, e tudo na sua vida vai se alinhar. Mas defina isso. Depois de respondermos essa pergunta, tudo fica mais simples para vivermos. A seguinte verdade a ser considerada é que todo pedido que fazemos necessita de fé. Agora eu sei o que é mais importante, agora eu vou fazer um pedido, e eu preciso fazer esse pedido com fé. A Bíblia diz que sem fé não podemos agradar a Deus. E a Bíblia diz: agrada-te do Senhor, que o Senhor agrada-te de você, e você vai ter tudo aquilo que você desejar. Sem fé, nós não podemos crer que Deus existe. Para crermos na existência de Deus, devemos ter fé. Agora nós exercemos fé e podemos pedir coisas espirituais. Da mesma forma, devemos exercer a fé para pedirmos coisas materiais. Mas o que é para mim o mais importante? É algo espiritual ou é algo material?
que é mais importante? Jesus Cristo nos ensina dizendo: busque primeiramente e as coisas materiais serão acrescentadas. O que é mais importante? Por que nós não recebemos tudo? Vamos à primeira lição. Tiago 4:2. Vocês cobiçam coisas, não o reino de Deus, coisas, e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Debaixo da influência aqui do primeiro Adão, você se lembra da história então do primeiro Adão, do reino das trevas? Lembra? Okay? Então, debaixo da influência do primeiro Adão, o ser humano busca conseguir as coisas de duas maneiras, diz esse texto. Todas as pessoas que estão debaixo ainda da descendência do primeiro Adão, todas as pessoas, todas, pode ser um analfabeto até um pós-doutorado, todas as pessoas, tudo que elas fazem por cobiça ou por inveja. Tudo que elas fazem, por cobiça ou por inveja. É isso que norteia o reino dos descendentes de Adão. Lembra que nós estamos falando aqui sobre dois reinos? Lembra? Lembra que a nossa plataforma aqui é pisar sobre o conceito e entendimento dos dois reinos? Todos os que são descendência do primeiro Adão, eles trabalham através da cobiça e através da inveja. Guarde isso com você, por gentileza. Guarde isso. O combustível que move as pessoas que estão debaixo do reino do primeiro Adão é a cobiça e a inveja. Eles levantam pela manhã, se motivam a sair da cama por causa da cobiça e por causa da inveja. Nós já vimos várias definições de cobiça e inveja, mas eu quero ajudar você com mais uma definição. Leve essa para casa. Cobiça é desejar ter as coisas dos outros. Inveja, desejar ser o que os outros são. A cobiça é desejar ter o que os outros têm. A inveja é desejar ser o que os outros são. E é isso que motiva, é isso que mexe, que move com o motor da humanidade. Cobiça e inveja. O que me impede de ter tudo aquilo que eu necessito quando eu peço a Deus? O que é que me impede de que Deus me dê? A cobiça e a inveja. É o que me impede de Deus responder às minhas orações. Pio, mas me diga uma coisa. Eu sei o que você está pensando. Pio, mas cobiça e inveja não pertence àqueles que estão no reino das trevas? Nós estamos aqui no reino da luz. E aí, aquilo que eu peço tem cobiça e inveja? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Todos nós nascemos nesse primeiro reino. Existe em nós a memória do pecado, a lembrança do pecado. E nós somos tentados a nos compararmos com os outros. Nós somos tentados a nos comportarmos como se ainda estivéssemos debaixo da influência das trevas. Mesmo não estando mais lá, nós temos algumas práticas que pertencem ao reino do primeiro Adão. Sim ou não? Por isso nós devemos fazer morrer, diz a Bíblia, a nossa velha natureza. Fazer morrer é: não se comporte como a sua velha natureza queira que você se comporte. Por isso, se eu pedir ao Pai Celestial por causa da cobiça e por causa da inveja, é muito óbvio que Ele não me dará aquilo que eu estou pedindo. Veja o versículo 3 de Tiago 4. Quando, porém, não recebem, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. A palavra prazer aqui no grego é hedone. Lembra do hedonismo? Ok? Lembra da história do hedonismo?
É a mesma palavra. Eu quero pelo prazer. Eu quero isso porque isso me dá prazer. Essa semana, jantando com as pessoas, algumas não cristãs, a mulher disse assim: pastor, eu fumo porque isso me dá prazer. Hedonismo. Eu não faço algo para um propósito, eu faço algo para mim. Esse é o hedonismo. É diferente de querer algo, pedir algo para Deus para um propósito. Quando eu peço algo para Deus para minha autossatisfação, para o meu auto prazer. Pedidos que fazemos com conteúdo de cobiça e inveja têm a sua origem horizontal. Pedidos que fazemos ao Pai Celestial têm a sua origem vertical. Quando eu faço pedidos, ainda debaixo da influência do reino das trevas, mesmo estando aqui no reino da luz, e a motivação é egoísmo ou inveja, é que eu olho para a direita, olho para a esquerda, olho para frente, olho para trás, e eu me comparo com as pessoas, e aí eu peço ao Pai Celestial. Mas a Bíblia diz: você já ressuscitou com Cristo? Já. Então pense nas coisas do alto e não nas que são da terra. Isso significa que eu devo olhar para o Pai e pedir ao Pai, porque tudo aquilo que eu preciso para o propósito dEle na minha vida está com Ele e não com as pessoas. Então eu não tenho que pedir aquilo que está na mão das pessoas, eu tenho que pedir aquilo que está nas mãos do meu Pai Celestial. Deixa eu avançar mais um pouquinho aqui. Nós já estudamos isso aqui, mas a chave para se ter tudo é pedir ao Pai Celestial. Devemos pedir ao Pai aquilo que é nosso, aquilo que está com Ele. O que Deus tem para você é seu e está com Deus, não está com a pessoa ao seu lado. Aquilo que Deus tem para você, as coisas que Deus tem para você, essas coisas não estão com as pessoas. O que Deus tem para você está com Deus. Por isso você não pede baseado no que alguém tem ou no que alguém é. Você pede baseado na vontade de Deus para a sua vida. Vocês estão entendendo? A parábola do filho pródigo, o filho mais velho, aliás, o filho mais novo, diz assim, Lucas 15, 12. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Ele não pediu a parte do irmão dele, ele pediu a parte dele. E por ele ter pedido a parte dele, o que o texto diz? Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Por que o pai deu aquilo que o filho pediu? Porque o filho pediu aquilo que era dele, não aquilo que era do irmão. Imaginemos se Albert Einstein quisesse ser um Beethoven. Não, eu vou ser um Beethoven. Imagina se Beethoven dissesse: eu quero ser um Leonardo da Vinci. Imagina se o apóstolo Paulo dissesse: eu quero ser um apóstolo Pedro. A primeira lição para você obter aquilo que Deus tem para você, a primeira lição é: queira ser quem você é. Olhe no espelho e diga: que nariz lindo, que olhos bonitos, que cabelo fantástico, que altura maravilhosa. Ame a sua altura, ame a cor da sua pele, ame a cor do seu cabelo, ame a cor dos seus dentes, ame a cor dos seus olhos. Queira ser você. Vamos fazer uma reflexão aqui. Quando foi que nós deixamos de buscar a Deus para sermos o que Deus quer que sejamos? Aonde foi
foi que nós nos desviamos um pouco? Quando foi que deixamos a simplicidade que há em Cristo? Que começamos a imitar as pessoas e querer ser o que elas são ou querer ter o que elas têm? Quando? Quando começamos a comparar quem somos com os outros? Porque quando eu olho para a direita ou para a esquerda e faço algum pedido para Deus, ali tem inveja e cobiça. Essa é a primeira razão de não recebermos. A segunda razão, por que não temos recebido tudo quanto temos pedido ao Pai? Porque não pedimos a Deus aquilo que soma para o propósito dele nas nossas vidas. João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês deem frutos, ok? Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que vocês pedirem a Ele. O que vocês pedirem a Ele. Como o Pai Celestial nos dá as coisas, atendendo os pedidos que fazemos a Ele. Os pedidos que somam com os frutos que devemos produzir. Isso é muito importante, pedir ao Pai. Pedir ao Pai é vertical, não é horizontal. O que é seu está com o Pai, com mais ninguém. 1 Coríntios 12, 27 fala disso. Ora, vocês são o corpo de Cristo. Diga amém. Olha, vocês são o corpo de Cristo. Se eu falo mal de você, eu estou falando mal de quem? Ora, vocês são corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Isso significa que Deus nos vê na coletividade, mas Ele também nos vê como indivíduos, na nossa individualidade. Olha o próximo versículo. Assim na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, sim ou não? Embora a gente tenha essa moda hoje em dia, né? Todo mundo é apóstolo, né? Mas são todos apóstolos? Não. Não, claro que não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. Tem todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas, todos interpretam? Não. O que esse texto está dizendo? O texto está dizendo que você é você. E o que você necessita está com Deus. E você tem que pedir para Deus aquilo que é seu, que está nas mãos dEle, para que você desempenhe o propósito de Deus aqui na terra. Se você alinhar essas coisas, o que você pedir, Ele vai lhe dar. Meu Deus. O sistema do mundo funciona de acordo com o primeiro Adão, que é querer o que os outros têm. O sistema do céu funciona de acordo com o último Adão, que é pedir ao Pai para que eu seja o que o Pai quer que eu seja. Agora essa é a mais importante das três. Terceira lição. Veja esse comparativo. No primeiro sistema, você adquire as coisas comprando e vendendo. Você é um dentista, você vende os seus serviços e você adquire. Você vende as suas habilidades profissionais e você adquire recursos financeiros. Não é assim? E aqui no reino da luz, como é que você adquire recursos financeiros? Como? Dando e recebendo, semeando e colhendo. Aqui, comprando e vendendo. Aqui, dando e recebendo, semeando e colhendo. Não fique bravo comigo, é Bíblia. No primeiro sistema você não pode gastar mais do que você ganha aqui. Se isso acontecer, você vai se envolver em dívidas, sim ou não? Sim. No sistema do reino de Deus, você não pode pedir as coisas ao Pai Celestial dentro do seu orçamento. Meu Deus.
Aqui tem um mistério, aperte os cintos. Aperte o cinto. Se você pedir a Deus, eu quero comprar uma casa, Deus, está aqui no reino da luz. Deus, eu quero comprar uma casa. Eu tenho as minhas entradas, o meu salário, enfim, a minha empresa, o meu prolabore, eu recebo X por mês. Eu quero comprar uma casa. Então eu preciso de uma prestação tanto, porque a prestação tanto cabe aqui dentro do meu orçamento. Deus, então eu quero uma casa. Minha pergunta é, você precisa pedir para Deus? Não. Se já está dentro do seu orçamento, se você pode pagar aquela prestação, para que incomodar Deus? Aqui você tem que pedir para Deus uma casa cuja prestação esteja acima das suas entradas, para que Ele, Deus, possa fazer o milagre. Queridos, é assim que funciona. Você, pai, que tem um filho com 18, 19 anos, o seu filho chega para você e pede um carro que custa 200, 300 mil reais. Como você, pai, se sentiria se o seu filho, se a sua filha pedisse um carro de 200, 300 mil reais para você, pai? Como você se sentiria? Triste ou feliz? Triste ou feliz? Triste ou feliz? Feliz! Feliz! Porque o meu filho está dizendo, o meu pai pode, o meu pai consegue, o meu pai tem recursos. O que eu estou dizendo é que se você chega diante do Pai e pede algo que você já tem condições de obter, o Pai fica triste. Você tem que dizer assim, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus, eu preciso de algo vindo do Senhor, extraordinário, acima das minhas capacidades. Dê uma chance para Deus se mostrar Deus na sua vida. Você precisa pedir aquilo que você não pode te dar, mas aquilo que Deus pode te dar. Ao pedirmos a Deus, devemos crer que Ele pode. Deus pode. Deus pode. Uau! Significa então que você precisa aprender a começar a pedir algo que você não pode, mas algo que Deus pode. Muitas vezes Deus não nos dá porque o que estamos pedindo é tão pouco que nós mesmos podemos prover para nós. Assim como nós exercemos fé no espiritual, na salvação, na vitória sobre as trevas, nos milagres, nós devemos também exercer fé no natural. Precisamos aprender a pedir ao Pai. Pedir ao Pai é pedir o que somente Ele pode nos dar. Olha o que diz o Romanos 8,32. Aquele que não poupou, a palavra poupar é guardar para si. Aquele que não guardou para si o seu próprio Filho Jesus, mas o entregou por todos nós, o deu por todos nós, porventura, como não nos dará, juntamente com Jesus, e de graça, quantas coisas? Meu Deus! Queridos, olha que coisa impressionante isso. Eu não sei se você consegue ver aqui a mente de Deus sendo revelada. Esse texto revela como Deus pensa. A mente de Deus sendo revelada. Esse texto diz que Ele nos deu o espiritual, que tem um valor incalculavelmente maior do que o material. Como não nos dará o material, que tem um valor incalculavelmente menor que o espiritual? Queridos, para Jesus vir na terra, o trono nos céus ficou vazio.
O Deus criador de todas as coisas se limitou a um corpo humano. Nasceu de uma mulher virgem, de Maria. Foi amamentado, foi cuidado. Ele engatinhou. Ele aprendeu os primeiros passos. Ele aprendeu a falar gugu, gugu, dadá, dadá, gugu, como qualquer criança. Queridos, se Deus colocou o Filho dele nesta situação, nestas limitações, neste restringimento, como é que Ele não pode nos dar todas as demais coisas? Meu Deus. Tudo isso para que você seja o melhor no seu ramo. Como que Ele não nos dará todas as demais coisas? Nosso Pai Celestial está nos levando hoje a uma nova compreensão, uma nova dimensão de como pedir as coisas para Ele, amém? Tudo isso para que você seja o melhor no ramo da sua atividade. Você me ouviu? Eu declaro que hoje algo grande está sendo liberado sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você precisa saber que o Espírito Santo é capaz. Ele é capaz. Ele toca no coração da sua esposa e a transforma. Ele toca no coração do seu esposo e transforma. No coração dos seus filhos e transforma. Ele é capaz. Meu Deus. O salmista declara: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E quem é o Senhor? É aquele que fez os céus e a terra. Ele é meu Pai Celestial. Ele é meu Pai Celestial. Ele é capaz de transformar um simples pastor de ovelhas como Davi em um rei, em um guerreiro, em um conquistador, em um homem segundo o coração dele. Ele é capaz de transformar um pescador como Pedro num homem influente para trazer a mensagem da salvação em toda a sua nação. Ele é capaz de transformar um idoso como Abraão em um pai de multidões. Ele é capaz de transformar um sonhador como José, um rapaz não querido, não aceito nem na sua casa, transformou ele no homem mais importante da nação mais importante daqueles dias. Ele é capaz de transformar você, cada um de nós em pessoas relevantes nesses dias sobre a terra, porque Ele é capaz. E recebereis poder ao descer sobre você o Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em você. Ele já te deu o poder. Você já tem a glória. 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 Você já tem o poder. Ele é capaz. Meu Deus. O poder dele está disponível. Queridos, se nós entendermos isto, que eu devo pedir para que eu seja quem Ele quer que eu seja. Pio, mas eu sou dona de casa. Você será uma dona de casa inigualável. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 16, ele faz a sua saudação e ele diz assim: deixa um abraço para fulano de tal, que me ajudou na prisão. Deixa um abraço para fulano de tal, que me sustentou financeiramente. Deixa um abraço para fulano de tal, que me socorreu em momentos difíceis. E de repente ele diz assim: deixa um abraço para Maria. Mas o que Maria fez? Sabe o que ele escreve? Sabe o que ele escreve sobre Maria? Sabe o que ele é? Ela era especialista em tudo. Uma simples dona de casa, cujo nome está nas Escrituras, porque aquilo que vinha às mãos dela para fazer, ela fazia de todo o coração, como para o Senhor. Aleluia. Você pode ser o melhor comerciante dessa cidade, desse estado. Você pode ser o melhor advogado, o melhor dentista, o melhor médico. Você pode ser o melhor profissional, o melhor isso, o melhor aquilo. Está aí. Queridos, colecionar medalhas pertence a nós, povo de Deus. Isso é nosso.
Isso é nosso, mais que vencedores. Eu quero encerrar, me dá mais 10 minutinhos? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 diz assim: disse a Saul, o rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu, falando do gigante Golias. Teu servo irá e lutará com ele. Um garoto de 17 anos. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, ele é um guerreiro desde a mocidade, experiente. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Davi fazia o quê? De quem que eram as ovelhas? De quem que eram as ovelhas? De quem que eram as ovelhas? Você, apacentador, toma conta das ovelhas de quem? Você, coordenador, toma conta das ovelhas de quem? Elas não são tuas. Veja lá, vamos lá. Quando aparece um leão ou um urso que leva uma ovelha do rebanho, eu fujo, saio correndo de medo. Eu vou atrás do leão, vou atrás do urso, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde, teu servo o quê? Matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivos. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi enfrentou o leão e o urso para proteger algo que era dele? Não. Ele não enfrentou o leão e o urso para ter. Ele enfrentou o leão e o urso porque ele era pastor. Não para ter ovelhas. Meu Deus do céu, que coisa tremenda. Ele era um pastor. Ele não queria ter um rebanho para si. Davi agiu fora da sua própria capacidade. Se Deus não tivesse agido a favor de Davi, Davi teria sido destroçado por esses animais. Tudo o que pedirdes ao Pai Celestial, Ele vos concederá. O que Deus concedeu a Davi? A vitória sobre o urso, sobre o leão, sobre Golias. Concedeu uma força sobrenatural. Davi pediu essa vitória porque cobiçava algo, invejava algo de alguém? Não! Meu Deus, não! Olha em 2 Samuel 8:6. Em seguida estabeleceu Davi guarnições militares no reino dos arameus de Damasco, sujeitando-os a lhe pagarem impostos, e o Senhor dava vitória a Davi em todos os lugares onde ia. Olha o versículo seguinte, 14. Ele estabeleceu guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando todos os edomitas. O Senhor dava vitórias a Davi em todos os lugares por onde ele ia. Deus dava vitória a Davi não porque Davi queria um reino grande, mas porque Davi era um rei. Deus dá vitórias a mim e a você pelo que nós somos e não pelo que queremos ter. Meu Deus. Queridos, esse terreno, esse templo, esse estacionamento, a parte ali na frente que nós vamos construir daqui a pouco, o administrativo. Nós não queremos ser a maior igreja, nós não queremos ser isso, não quero ter nada, irmãos. Quero fazer a vontade de Deus, só isso. Quero fazer aquilo que Deus pediu para eu fazer. Se não fosse a graça dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, nós teríamos domingo após domingo palavra revelada nesse púlpito. Salvação. Nós estamos aí chegando a quase 1000 novas conversões esse ano, irmãos. Não é tremendo o que Deus está fazendo?
Porque tudo que Davi pedia, Deus lhe dava. Por quê? Porque Davi pedia a Deus, não para o seu próprio prazer e deleite. Ele não pedia para ter. Davi pedia porque Davi era. Que revelação, amados. Por isso, seja um advogado para Deus, seja um médico para Deus, seja um empresário para Deus, seja um executivo para Deus, seja um profissional para Deus. Nunca faça algo no seu campo profissional para ter. Antes, faça tudo porque você é. Aleluia. Essa seja a nossa motivação. Atos capítulo 13, 22 diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Faça essa oração. Senhor, o Senhor encontrou aqui um servo, uma serva. O Senhor encontrou aqui um vaso para fazer a sua vontade sobre a terra. Senhor, não importa os açoites, não importa as pedradas, eu vou fazer o que o Senhor disse que eu tenho que fazer. Que coisa linda, que declaração é esta? Ele fará tudo que for da minha vontade. Tudo que Davi pedia a Deus era para executar a vontade do próprio Deus, realizar os sonhos de Deus na terra. Você está percebendo a revelação desse mistério? Como pedir e obter? Amados irmãos, se eu não soubesse pedir ao Pai Celestial, se eu não soubesse pedir, Ele teria nos dado o que Ele tem nos dado? Quanto que custa 9.000 metros de área nessa região de Curitiba, de terreno? Quanto que custa, vocês que são da área imobiliária? Nós temos aqui agora 16 mil metros de obras. 16 mil metros, custa quanto essa obra aqui? 2.000 reais um metro quadrado? Quem constrói aí? 2, 3 mil reais? 2.000? 2.000 reais um metro quadrado, disso aqui tudo. 8, olha lá, inflacionou. Vamos colocar 3.000 reais um metro quadrado. Nós temos 16 mil metros de obras aqui. 3 vezes 16 dá quanto? 48 milhões. Se eu não soubesse pedir, Deus teria dado isso a nós? Então pare de me invejar e faça aquilo que Deus quer que você faça. Queridos, eu sempre peço a Deus aquilo que eu não tenho. Eu sempre peço a Deus aquilo que eu não posso. Eu sempre peço a Deus aquilo que eu não sei. Aleluia. Se você aprender esse segredo, amanhã você será muito maior de quem você é hoje. Muito maior, muito maior. E eu quero concluir com 1 Samuel 1,9, que fala sobre Ana. Certa vez, quando terminou de comer e beber lá em Siló, na cidade de Siló, estando o sacerdote Eli sentado junto à cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres, um pedido aqui, tem um pedido aqui, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Queridos, Ana não queria ter um filho, ela não queria. Ana queria ser mãe. Esse era o pedido de Ana. Deus, eu quero ser uma mãe. Ao nascer o filho, ele é teu, já te entrego, Senhor. Pio, eu quero ser um empresário, mas a empresa chegando nas minhas mãos, Deus, é tua, Deus, eu te entrego, Deus. Você percebe a diferença de como pedir e obter? Você percebe o que Deus está nos revelando nesta noite? Se deres a mim um filho, uau! A palavra hebraica aqui, para pedir aqui, é tão interessante. Natan significa presente. A palavra hebraica aqui é: se me deres um fruto, se me deres um presente, eu darei esse fruto para o Senhor. Ana disse: Deus, me dê um fruto que eu devolvo para o Senhor. Você, pai, já deu um dinheirinho para o seu filho, para a sua filha, para eles comprarem um presente para você, pai?
Hã? Você, mãe, já deu um dinheirinho para sua filha, para o seu filho, para eles comprarem um presente para você, mãe? Essa é a oração que Deus responde. Essa é a oração que Deus responde. Pai, me dê isso, Pai. Ao chegar aqui, eu quero devolver para o Senhor. Só isso, Pai. Pedir e receber é relacionamento, é comunhão. Só isso. Não é status, não é posição, não é altivez, não é orgulho, não é soberba. E sabe de uma coisa? Deus deu para Ana o melhor. Deus deu para Ana Samuel. Querido Samuel. A Bíblia diz que nenhuma das palavras desse profeta, nada do que esse profeta disse, Deus não cumpriu, caiu por terra, nada. Tudo que Samuel dizia, Deus validava, dizia, está feito. Uma ocasião, foram em Siló, pegaram a arca da aliança, a arca que Moisés fez. Eles estavam guerreando contra os filisteus e levaram a arca na frente da tropa, do exército e tal. A hora que a luta começou, a guerra começou, a batalha começou, eles perderam. E aí os filisteus levaram a arca embora. E por quê? Porque eles levaram a arca, mas não levaram Samuel. Não adianta você querer separar a unção do ungido. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Só quando Samuel foi convidado, ele foi lá. Aí eles entregaram a arca. Aí tiveram uma batalha. Aí a vitória veio novamente. Esse foi o pedido que Ana fez. Para que ele, Samuel, pudesse ser relevante na vida da nação. Um instrumento nas mãos de Deus. Se Deus permitir, não estou prometendo. Se Deus permitir, quero continuar esse estudo. Eu estou falando sobre nós pedirmos a Deus, mas eu queria que você pensasse, e quando Deus pede a nós? Eita Deus! Estamos aprendendo como pedir para Deus. E quando Deus pede para nós?